Olá, começa agora o Alpha Channel News. Os números do coronavírus na região. Morre Elbio Fernandes Mera, idealizador do loteamento Tamboré, vítima de complicações em decorrência da Covid-19. Eleições 2020. Análise política apresenta os 12 candidatos às prefeituras de Barueri e Santana de Parnaíba. Ciclista sofre tentativa de atropelamento na Avenida Dibissawaia Neto. E como deve ser a volta às aulas na região. Tudo isso e muito mais em 1 minuto no Alpha Channel News. Vamos aos números do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins, Barueri e Santana de Parnaíba têm 9.887 casos confirmados no total. Em Barueri, são 6.625 pacientes, 67 internados, 359 mortes e 5.721 pacientes curados até o momento. Santana de Parnaíba tem 3.262 casos confirmados, 11 internações, 103 mortes e 3.148 pacientes curados até agora. Lembrando que os boletins são atualizados diariamente nos portais das prefeituras. Uma das vítimas de complicações em decorrência da Covid-19 no país foi o sócio fundador da imobiliária Fernandes Mera, Elbio Fernandes Mera. O empresário morreu no dia 28 de setembro, aos 77 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado havia 20 dias. Natural do Uruguai, Elbio Fernandes Mera fundou a imobiliária em 1983 e permaneceu no comando até 2010, quando foi sucedido pelo filho Gonzalo Fernandes e passou a fazer parte do Conselho Administrativo. Criada originalmente para vender imóveis residenciais de alto padrão, um dos projetos de maior destaque da imobiliária foi o loteamento Tamboré. Agora o assunto é eleições 2020. A campanha eleitoral começou em 26 de setembro com o primeiro turno da votação, agendado para o dia 15 de novembro. Os candidatos já estão nas ruas, mesmo durante a quarentena. Na região, são 12 na disputa ao cargo do Legislativo, sendo 7 em Barueri e 5 em Santana de Parnaíba. Em Barueri, Baltazar Rosa do PT disputa o cargo de prefeito e Flávio Vieira como vice. Pelo Podemos, o candidato é o capitão Ataliba e a vice é a doutora Maria Cristina. Pelo PMN, Júlio Leal é o candidato e o vice é o Mindo Patriota. Pela coligação Por Uma Só Barueri, Mari Tavelli vem como candidata e Luciano Donato como vice. Pelo PSOL, o candidato é o professor Baldi e Joni vem como vice. Pelo PROS, o candidato é Reinaldo Monteiro e a vice é Clara Cavalari. Pela coligação Caminho Certo, o atual prefeito Rubens Furlan disputa a reeleição e o vice é Roberto Piteri. Em Santana de Parnaíba, pela coligação Parnaíba Cidade Viva, Parnaíba Pode Mais, doutor Danilo Ferrarese, do PTB, é o candidato a prefeito e a professora Laesa é a vice. Pelo PSOL, o candidato é o doutor Daniel Júnior e a Ariane Farias como vice. Pelo PRTB, Juliana Capitã Médica vem como candidata e o vice é o doutor Helder. Pela coligação Todos Juntos, o vereador Marcos Tonho, do PSDB, é o candidato a prefeito e Rosália Dantas como vice. Pela coligação Por Amor a Parnaíba, o candidato é o ex-prefeito e ex-deputado federal Silvinho Peccioli, do PSD, e o vereador Magno Mori como vice. Diante deste cenário, o cientista político Marcelo Di Giuseppe, do IBESP, Instituto de Planejamento Estratégico, faz uma análise do que esperar das eleições 2020 em Barueri e Santana de Parnaíba. Para se entender o momento eleitoral, nós precisamos entender todo o contexto histórico da cidade, dos eleitores, dos candidatos. E o que nós percebemos é que na cidade de Barueri, por exemplo, é um prefeito que historicamente tem uma boa avaliação. Hoje ele luta contra 6 opositores, o que é benéfico para ele, afinal de contas, se o eleitor não deseja continuidade, ele tem 6 opções para dividir o seu voto, o que dá a ele então uma oportunidade muito boa para a reeleição. E esse é um outro detalhe importante, porque o candidato, quando vai para a reeleição,
ele leva uma certa vantagem, porque ele passa pelo processo histórico que é ser conhecido, ser reconhecido para depois ser votado. O prefeito Furlan já é muito conhecido, ele é reconhecido por ter sido um prefeito que fez muita coisa na cidade, e aí ele leva certa vantagem quando chega no momento eleitoral. Mais uma vantagem que foi dada aos prefeitos que estão na cadeira é o fato do processo eleitoral ter sido reduzido. Isso deu pouca oportunidade para novos candidatos se lançarem. Afinal de contas, ele não consegue passar por esse processo histórico. Ser conhecido, por exemplo, ninguém vota em quem não é conhecido. Ser reconhecido por algo que já fez, não dá tempo de contar a sua história. E aí dificulta realmente a situação no momento do voto no dia 15 de novembro. Falando de Santana do Parnaíba, a situação é um pouco diferente, mas também muito semelhante. O prefeito Elvis é um prefeito com boa avaliação, é um prefeito que já vem historicamente fazendo muita coisa, porém ele lança um candidato. Lançando o candidato Marcos Tonho, que é um vereador também conhecido, mas o vereador ele tem um grau de conhecimento sempre muito abaixo do prefeito. Então o candidato Marcos Tonho ele vai ter um processo de ter que ser conhecido para depois ser reconhecido como o candidato da situação, para assim talvez ser votado. Outro detalhe que pode atrapalhar um pouco a facilidade da eleição do candidato do governo da cidade de Santana do Parnaíba é o fato de nós termos menos candidatos e também nós temos candidatos fortes. Nós temos, por exemplo, o ex-prefeito Silvio Pettioli, que é um prefeito já muito conhecido, é reconhecido também, porque já fez muita coisa na cidade. Porém, precisamos entender qual é a imagem que esse candidato tem. Não adianta você ser muito conhecido se sua imagem tem algum aspecto de negatividade. Isso é um trabalho que ele realmente precisa entender aí na cidade como pensam sobre ele para daí tentar fazer da sua campanha. Nós temos um outro candidato que é o Dr. Danilo, que é um candidato ainda também muito pouco conhecido, mas que tem uma boa imagem que pode vir a trabalhar e ter um potencial também de voto. Então, resumindo, as duas cidades, nós temos aí um certo favoritismo da situação, no caso do prefeito Furlan em Barueri e também do candidato Marcos Tonho em Santana do Parnaíba, porém com mais dificuldades no caso de Santana do Parnaíba. No quadro Questão de Ordem desta semana, a gente confere o relato de um morador do Tamboré 6 que sofreu uma tentativa de atropelamento na Avenida Doutor Dibsauaia Neto. No sábado, dia 19 de setembro, o administrador de empresas, Bruno Freire, estava pedalando na Avenida Dibsauaia Neto como de costume, por volta das 7h30 da manhã. Foi quando um carro da assistência técnica da Vivo passou próximo ao ciclista, a menos de 1,5 metro de distância, que é o espaçamento mínimo seguro, provocando um acidente. No mesmo momento, eu sinalizei com o braço para o motorista prestar mais atenção, pois naquele dia havia bastante ciclista, havia bastante criança, bastante família, tendo uma prática de lazer saudável, que é a prática esportiva. E quando o motorista viu o sinal, o mesmo desacelerou seu veículo e quando eu passei por ele tentou arranjar uma discussão comigo e como eu estava treinando, eu estava com a minha cabeça em outro lugar, eu acabei apenas falando para ele, segue seu caminho, presta mais atenção nas outras pessoas. Nesse momento, o motorista acabou jogando o seu carro em cima de mim, causando um acidente, o mesmo acabou fugindo do local. Outras pessoas que estavam na avenida anotaram a placa do veículo. Bruno registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, junto com o laudo pericial do Instituto Médico Legal e exame de imagem do Hospital Albert Einstein, que atestou uma fratura no cóccix. O ciclista estava se preparando para uma prova de meio Ironman, que acontece daqui a 3 semanas nos Estados Unidos. Não tenho o que falar. Eu estava treinando e agora perdi quase 1 ano e meio de treinamento. Eu irei voltar a treinar assim que eu melhorar e assim que a Via Parque voltar a ficar fechada para a prática esportiva. Porque enquanto eu tiver com um monte de motorista não respeitando os ciclistas e achando que a gente só está lá atrapalhando o trânsito,
a minha vida não vale isso. Qualquer hora vai acabar acontecendo alguma fatalidade enquanto não fechar novamente as vias. As avenidas de Ibissauaia Neto e Via Parque são bastante utilizadas para a prática de atividades físicas. Porém, desde o início da pandemia do coronavírus, as vias não são mais interditadas para o tráfego de veículos, nem mesmo aos domingos, como era recorrente. Sinal de alerta para quem costuma pedalar por ali, como o gerente de tecnologia Danilo Branco, morador do 18 do Forte. O máximo que a gente está pedindo é segurança, pegar uma faixa, não precisa fechar aqui tudo. Olha lá os ciclistas. É só dar um pouco mais de segurança para a prática do esporte. É uma coisa que não precisa de muito, só precisa mesmo da dedicação do pessoal da Prefeitura de Santana do Parnaíba, a Prefeitura de Barueri. No vídeo gravado por Danilo, fica claro que a iluminação na pista não é suficiente e não há qualquer sinalização alertando o motorista sobre a incidência de ciclistas na via. Olha a velocidade que a Amarok pegou. Olha lá, ó, chegando perto do ciclista, ó, você vê o ciclista, a Amarok numa velocidade razoável. Então é muito complicado a convivência aqui na Via Parque e é preciso que as autoridades públicas pensem um pouco mais sobre isso, porque senão a gente vai ver realmente os acidentes acontecendo. Em nota, a Vivo esclarece que, após apurações internas, constatou que o suposto causador do acidente não faz parte do quadro de colaboradores da companhia, e sim da empresa prestadora de serviços Ability Tecnologia, e que se coloca à disposição das autoridades locais para colaborar com as investigações. Já a Ability Tecnologia informou que o referido colaborador está afastado de suas funções desde o conhecimento dos fatos pela empresa para a realização de sindicância e investigação interna, visando a apuração dos fatos com mais restrito rigor. E que a empresa sempre realiza treinamentos e palestras relacionadas à segurança do trabalho e aos riscos que o deslocamento com veículos automotores gera aos motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas. A Ability ainda se coloca à disposição para solucionar quaisquer outras dúvidas. A previsão de volta às aulas presenciais no estado de São Paulo, desde que os prefeitos liberem o retorno das atividades, é para o dia 7 de outubro para toda a rede de ensino pública e privada. Aqui na região, as escolas se preparam para receber os alunos com segurança, seguindo novos protocolos de higiene. Desde o início do isolamento social decretado em março deste ano pelo governo do estado, as escolas tiveram que se adaptar à nova realidade de ensino à distância. Em agosto, com a flexibilização da quarentena, o governador João Dória anunciou a retomada das aulas presenciais em 8 de setembro, posteriormente adiada para 7 de outubro. Desde então, as escolas se preparam para o retorno, que deve ser aprovado por uma vistoria realizada pelos órgãos competentes do município, como o Ministério Público, Vigilância Sanitária e Secretaria de Educação. E a partir daí nós iniciamos um trabalho de visitas monitoradas. Tá? Então, o que são as visitas monitoradas? A gente convidou as famílias para virem aqui na escola, com um cronograma bem rígido, né? e dividido pelo fato também do número de alunos que nós temos. Então, essas famílias vieram, conheceram os protocolos, conheceram todos os métodos que a escola está trabalhando para que seja possível a retomada, e isso tranquilizou muito as famílias. A escola Primeiro Passo, especializada em educação infantil, adotou todos os protocolos exigidos pelo governo, como tapete higienizador na entrada, aferição de temperatura, lavagem das mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%. O mesmo cuidado é observado dentro da escola, na limpeza constante das salas de aula, banheiros e demais dependências, além da utilização de máscaras de proteção. O diretor Rafael Bittencourt acredita que a abertura das escolas não deve impactar no número de casos de Covid-19, de acordo com a experiência de outros países que já retomaram as aulas presenciais. As pessoas estão vivendo vidas normais, né? Então, assim, elas estão indo no parquinho do condomínio, elas estão indo nos shoppings, elas estão indo almoçar fora. E a escola, que é um lugar muito seguro,
onde nós estamos cumprindo todos os protocolos, tem que ser enxergado dessa forma. É muito mais seguro a criança estar na escola pelo lado socioemocional, cognitivo, psicológico da criança, do que a criança estar em casa, sem fazer nada, às vezes vendo vídeo no celular e etc, entendeu? A escola, no entanto, vai manter o ensino híbrido, alternando aulas presenciais e online. O retorno não é obrigatório. Fica a critério dos pais mandarem ou não os filhos à escola. Por aqui, a adesão é grande. A maioria dos alunos já retornou para as aulas extracurriculares. Ficou super feliz, perguntou se vinha para a escola todo dia que ia vir. Nenhuma família que eu saiba ficou doente também durante esse período de quase 2 meses. E ele está super feliz com a volta. Esse momento que as crianças estão juntas, para elas está fazendo toda a diferença. Elas estão interagindo com crianças que são como elas e que às vezes a gente não consegue ocupar esse lugar. O receio ainda existe por parte dos responsáveis. Porém, nesse momento, a volta ao ambiente escolar e convívio com outras crianças é prioridade de muitas famílias. Esse cuidado a gente tem que estar tendo com ele em todos os lugares, porque a gente está diante ainda de algo invisível que você não sabe quem tem, quem não tem e onde você pode pegar ou não. Então é um risco que todos nós corremos, mas que para muitos a volta agora é necessária. Eu fiquei com receio, mas a minha preocupação maior está sendo a retomada da vida delas normal. Assim, eu acho que elas em casa já não tem mais o que fazer, eu também não consigo trabalhar. Eu estou voltando com um trabalho também presencial aos poucos. E eu acho que elas rendem muito mais, elas precisam gastar energia, elas precisam se socializar. No próximo bloco, dada a largada contra o câncer de mama no movimento Outubro Rosa, uma entrevista exclusiva com o secretário de Cultura e Turismo de Barueri, Jean Gaspar. Dicas de lazer para o Dia das Crianças e uma panqueca vegana para fazer em casa no quadro Receita de Quarentena. Não saia daí! Estamos de volta com o Alpha Channel News. Em 1º de outubro foi deflagrada a segunda fase da Operação Monte Cristo, em São Paulo, Goiás e Minas Gerais. A ação visou o combate à sonegação de impostos e lavagem de dinheiro por empresas do setor farmacêutico. Foram cumpridos 88 mandados de busca e apreensão em empresas e residências em 10 cidades, entre elas Santana de Parnaíba, onde foram encontrados na casa de um sócio de uma rede varejista cerca de 8 milhões de reais guardados em um armário. Foram alvos da operação 5 distribuidoras de medicamentos de grande porte, 2 redes de farmácias com mais de 300 lojas e uma associação nacional de distribuidores. A ação foi realizada entre a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, a Superintendência da Receita Federal e a Procuradoria-Geral do Estado, com o apoio das Polícias Civil e Militar. Estima-se que nos últimos 6 anos o esquema tenha causado um prejuízo aos cofres públicos de aproximadamente 10 bilhões de reais. Outubro, Rede do Bem Rosa é o tema da campanha de prevenção contra o câncer de mama que a Prefeitura de Barueri promove por meio da Secretaria da Mulher. Com a pandemia, o movimento realizado este ano ao longo do mês será via plataformas digitais, como Zoom, Telegram e WhatsApp. Com a pandemia de Covid-19, a tradicional campanha do Outubro Rosa em Barueri está acontecendo via online, assim como o lançamento realizado em 1º de outubro pela responsável pela Secretaria Municipal da Mulher, Giane Cristina de Souza. Na ocasião, Giane aproveitou para falar sobre os desafios para organizar essa campanha, que contou com o apoio de diversos profissionais da área da saúde e demais secretarias municipais. Apesar da pandemia, não fique com medo de fazer os seus exames. Há todo um protocolo de saúde, de higiene. A gente sabe que o vírus, a Covid, está aí, é uma doença perigosa, mas ela não anula uma outra doença
que também é perigosa, que é o câncer. Então, vamos nos amar e nos amando, vamos nos cuidar. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, a estimativa de câncer de mama nas mulheres brasileiras em 2020 é de 66.280 novos casos, ficando atrás apenas do câncer de cólon e reto, com 20.470 casos. Por esse motivo, Giane abordou a importância de conscientizar as pessoas sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós desejamos que todas as mulheres de Barueri conheçam o nosso núcleo de combate ao câncer de mama e também a Secretaria de Barueri de Saúde, que juntos fazem um trabalho maravilhoso em prol dessas mulheres, oferecendo uma terapia de suporte. Para participar da programação, que vai ao longo de todo o mês de outubro, é só acessar o link da campanha por meio do Telegram. Através desse aplicativo, é possível contar com uma série de ações, que vai desde palestras, vídeos informativos e até uma revista semanal, tudo digital. Participe do grupo de Telegram da Secretaria da Mulher. Lá nesse grupo você vai ter todas as informações, toda a agenda do mês de outubro, profissionais que vão estar dando palestras através do Zoom. Se você não sabe como utilizar o Zoom, lá no Telegram a gente tem tutorial ensinando como utiliza, então você não vai ter dificuldade e você vai ter dentro de casa os melhores especialistas te dando informação e te passando orientação para que você possa estar recebendo isso para a tua vida e estar compartilhando isso com outras pessoas também. O Espaço Eva em Alphaville, dedicado ao público feminino, também promove um evento em prol do Outubro Rosa. No dia 8, às 2 da tarde, acontece a palestra com o tema Câncer de Mama e Estilo de Vida. Existe relação? Ministrada pela ginecologista e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, doutora Vanessa Anacleto. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas através do e-mail administrativo@eva.com.br. As vagas são limitadas. O Espaço Eva fica na Avenida Copacabana, 325, no 18 do Forte, em Alphaville. E no final de semana, do dia 10 a 12 de outubro, o Mix Drive-In Alphaville apresenta uma programação especial para o Dia das Crianças. No sábado, dia 10, acontece o espetáculo Circo Show, a magia do circo, às 16 horas. No domingo, dia 11, às 11 da manhã, uma aventura no mar com a Pequena Sereia. No mesmo dia, às 4 da tarde, é a vez de Alice no País das Maravilhas. Já na segunda-feira, dia 12, tem a peça Baby Shark Família Tubarão, às 11 horas da manhã. E o musical A Bela e a Fera, às 4 da tarde. Diversão para a criançada de todas as idades. O Mix Drive-In Alphaville fica na Alameda Tocantins, número 234, em Alphaville. Para mais informações, acesse mixdrivinalphaville.com.br. No Receita de Quarentena de hoje, a gente confere uma panqueca proteica de grão de bico ou grão-melete, como chama a ambientalista Jess Romano. Jess é moradora do Residencial 1 e compartilha conteúdos de estilo de vida saudável e sustentável no Instagram. Oi pessoal, eu sou a Jess e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma receita bem fácil. É uma panqueca de grão de bico, ou também conhecida como grão-omelete. Tá? Então, o que é legal dessa receita é que ela é vegana, então ela não leva nenhum produto de origem animal, então pra quem tem intolerância a laticínios é uma receita bem legal. Ela é proteica e bem saudável. Então eu vou mostrar pra vocês quais ingredientes que vocês precisam. Então, pra nossa panqueca, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Uma xícara de farinha de grão de bico, tá? Essa farinha é super fácil de encontrar em supermercados, ou também em lojas a granel, online, vende em todos os lugares. Ela é super proteica e a textura dela é fina, que nem a de farinha de trigo, então ela é super versátil. Depois disso vai ser uma colher de chá de cúrcuma, ou também conhecido como açafrão da terra. Depois disso a gente vai adicionar umas sementinhas, semente de girassol e semente de abóbora. A quantidade é opcional aqui. E depois vem o fermento, tá? Vai ser uma colher de sopa rasa de fermento normal. E logo depois a gente vai adicionar a água e dar uma misturada. Vou mostrar pra vocês. A quantidade de água vai ser aproximadamente uma xícara. Às vezes depende de quantas sementes você adicionou, foi um pouco mais de farinha ou não foi. Mas a gente vê na consistência. Depois a gente vai adicionar o milho. O milho cozido é muito importante para dar um gostinho a mais naquela panqueca. E
também cebolinha picada e por último o sal. Agora vamos fazer a massa. Então o primeiro passo, colocar aqui a farinha de grão de bico, a nossa colherzinha de cúrcuma. Depois eu vou colocar um pouquinho das sementes, bem opcional, quantidade. Eu gosto bastante, mas tem gente que prefere menos. E aí a gente vai colocar a nossa colher de fermento. E aproveitar e dar uma misturada já, pra misturar o fermento bem, já quebrar aqueles pedaços maiores da farinha ainda. Se quiser peneirar antes também é uma opção, mas eu não peneirei a minha. Depois disso a gente vai adicionar a água. Vamos adicionando em pouquinho, tá? Pra ver se a gente vai precisar de toda a água ou não. Olha a consistência como já tá bem legal. Vou colocar o milho. E a cebolinha também. Então, gente, agora é mexer bem. Pra misturar bem os ingredientes. Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho como que tá a consistência, tá? E legal saber que a gente não usou toda a água. Como eu falei antes, era quase uma xícara d'água, sobrou mais ou menos um quarto. Então depende muito da quantidade de ingredientes opcionais que vocês colocam, como o milho, as sementes e tal. Agora é só a gente colocar a nossa panqueca na frigideira e tá pronta. Então agora, pessoal, estamos aqui no fogo médio. Você vai precisar de uma frigideira, de uma tampa e de uma espátula. Aí a gente vai colocar umas micro gotinhas de azeite, tá? Bem pouquinho. Deixar esquentar um pouco, dar uma espalhada. E a gente vai colocar a massa da nossa panqueca. Colocar na panela, usar a concha, tá? E não ficar espalhando assim na panela, porque senão a massa fica muito fina na panqueca, tá? Outra coisa também, essa receita aqui rende 4 porções, 4 panquecas. Então se você fizer demais e não comer, você pode guardar ela na geladeira por 3 a 4 dias. E também dá pra esquentar ela depois na própria frigideira ou na torradeira. Ela já tá começando a dar uma desgrudada. Agora a gente já pode virar ela do outro lado. E olha que bonita a cor que fica, douradinha, crocante. Tá pronta. Opa. Então agora é só dar aquela enfeitada e adicionar os toppings. Eu gosto de comer a minha com avocado, com ovos, com tomatinho cereja, né? Aí vai da sua opção. Mais avocado e tomate cereja e também pepino. Fica uma delícia. E pronto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui. É uma ótima opção de café da manhã, lanche da tarde, proteico e vegano. E é isso. Obrigada. No início da pandemia do coronavírus, a cultura foi um dos primeiros setores a suspender as atividades. Para falar sobre o impacto da Covid-19 no segmento, nós recebemos o secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri, Jean Gaspar. Olá, secretário, como vai? Tatiana, bem, e você? Obrigado pelo convite. Muito bem, imagina, a gente que agradece a sua presença aqui. Muito obrigado. Secretário, como foi logo esse início? Como que a Secretaria recebeu essa notícia da pandemia que precisaria encerrar por um tempo determinado as atividades? Como que foi? Foi um baque não só para a cultura, mas para todos os setores, né? A gente não sabia muito bem como agir, mas o primeiro impacto da Prefeitura foi suspender todas as atividades, assim também na área da cultura todos os contratos, porque para destinar as verbas, né, para a área da saúde, que era
que a área primordial, é o foco e é o que precisava ser feito, né? Mas nós mantivemos as aulas de artes que nós temos executadas pela secretaria, online. Né? Então foi um resultado muito bacana, tanto aula de teatro, artes plásticas, música, dança, todas as áreas, aulas online, e nós tivemos uma adesão muito grande. Cerca de 65% dos alunos já matriculados participaram das aulas, estão participando, e a equipe lá, nossa, a coordenação, eles já estão fazendo, inclusive, vão fazer um espetáculo online de final de ano. Que bacana. Com os alunos. Muito legal. E é interessante essa adesão grande, né? Porque tudo passou a acontecer de maneira remota, as aulas do ensino tradicional, enfim, eu imagino que a cultura também tenha passado por uma grande adaptação nesse período, né? Não, sem dúvida. Nós, como eu te disse, nós paramos tudo, exatamente tudo, e tivemos que ir nos reinventando pouco a pouco, aprendendo também com o dia a dia, aprendendo ouvindo os munícipes, né? E o que era fundamental que nós pudéssemos estar fazendo naquele momento. Neste momento, aliás. Sim. E nesse momento, então, quais são os projetos que o senhor pode destacar na cultura em Barueri? Então, nós agora, para o final do ano, nós vamos fazer esse espetáculo online, que vai ser um sucesso, tenho certeza, com nossos alunos. Temos também o Prêmio Barueri de Literatura, que as inscrições foram abertas agora dia 21 de setembro e vai até o dia 27 de novembro, Prêmio Barueri de Literatura. O tema, tem um tema esse ano, que é Olhares sobre a Pandemia. Não poderia ser outro, né? É um ano triste, é um momento difícil, não é um tema que nós gostaríamos de tratar, mas como cultura e como conhecimento e como história, nós estamos vivendo isso, e eu acho bacana que os nossos escritores, os escritores de Barueri e também os de fora que podem participar, relatem isso, né? Mostrem para nós, leitores, né, como eles veem o que aconteceu nesse período de pandemia. Sem dúvida, porque até é difícil buscar inspiração em outro lugar que não seja esse, porque a gente está imerso, né, na pandemia, e eu acredito que todos os olhares mesmos estão voltados para isso, então o tema eu achei que casou muito bem. Eu espero, nós conversamos já com alguns escritores da cidade, e eles também gostaram do tema, e eu tenho certeza que vai ser um documento histórico para a nossa cidade. Sem dúvida. E tem também, além do concurso literário, tem um outro projeto que o senhor estava me contando um pouco antes da gravação, que era relacionado ao museu? Isso, é o concurso de artes visuais. Ah, certo. Pelo terceiro ano seguido, nós estamos fazendo o concurso de artes visuais. No primeiro ano, o tema foi o Inquérito do Saci, que foram mais de 180 obras, 180 participantes do Brasil inteiro. No segundo ano, que foi ano passado, foi sobre a cultura de paz, também foi um sucesso, uma participação ampla, Brasil inteiro. E esse ano, o tema, até para resgatar e tratar e cuidar da história da nossa cidade, vai ser sobre os 100 anos do Casarão, onde fica o Museu Municipal esse ano, que faz 100 anos. É um casarão, né, que vai completar um patrimônio histórico. Sim. Onde, além de ele já foi um casarão com moradia, depois ele já foi uma olaria, foi um curtume, depois biblioteca, e hoje é onde está o Museu Municipal de Barueri. Ainda não está aberto ao público, né, o museu? O museu não, o museu segue fechado, porém nós fizemos no Boulevard Central uma homenagem aos 100 anos, que foi agora em setembro, do casarão, contando a história do casarão. E junto com essa exposição da história do casarão que foi feita no Boulevard Central, nós estamos lançando o concurso que já está também com as inscrições abertas. Então, perfeito. Temos essas duas linhas de trabalho aí na literatura e nas artes plásticas e visuais. Maravilha. Para encerrar, secretário, alguma estimativa, um planejamento para a retomada? O senhor consegue pontuar alguma coisa ou ainda é cedo? Nós estamos, na realidade, Barueri, a gente vem seguindo a linha do governo estadual. Sim. Né? Então, assim que o governo estadual também liberar, a gente vai voltar com eventos, enfim, atrações, encontros, sarais culturais.
Perfeito. Todo mundo na torcida é para que seja breve, né? Não, e que volte logo. Sem e dúvida. que todos continuem se cuidando. Isso, com segurança, exatamente. Esse é o mais importante. E quem quiser saber mais sobre a programação da cultura em Barueri, é só acessar o site da Prefeitura, barueri.sp.gov.br. Obrigada, Jean, pela presença aqui no nosso estúdio. E essa foi a entrevista com o secretário de Cultura e Turismo de Barueri, Jean Gaspar. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a todos vocês.